Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou o jornalista Eliseu Caetano. Hoje é quarta-feira, dia 13 de março de 2025 e começa agora, direto dos Estados Unidos, mais uma edição inédita do Conexão USA. As principais notícias dos Estados Unidos e do mundo você confere a partir de agora. A União Europeia anunciou que a partir de 1º de abril imporá tarifa de pelo menos 28 bilhões de dólares em produtos americanos, em uma resposta às tarifas de 25% aplicadas pelos Estados Unidos sobre as importações de aço e de alumínio do bloco europeu. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, classificou as tarifas americanas como prejudiciais e destacou que a resposta da UE será forte, mas proporcional. Ela enfatizou que a medida visa proteger os consumidores e as empresas europeias, ao mesmo tempo em que mantém à disposição para negociações com Washington. A decisão da UE ocorre em meio a uma escalada nas tensões comerciais entre os dois blocos após tentativas fracassadas de negociações por parte dos europeus. As novas tarifas americanas afetam também as importações de Canadá e México, ampliando o impacto global das medidas. A UE planeja implementar as contramedidas em duas fases. A primeira começará em 1º de abril, reintroduzindo uma lista previamente suspensa de produtos americanos que serão submetidos a novos impostos. Já a segunda fase está prevista para meados de abril, após consultas para identificar outros bens e produtos a serem incluídos, abrangendo desde eletrodomésticos e artigos de couro até mesmo produtos agrícolas. As autoridades europeias esperam que as medidas pressionem os Estados Unidos a reconsiderar as tarifas sobre o aço e o alumínio, buscando uma solução negociada para evitar uma guerra comercial prolongada e que possa prejudicar ambas as economias. O Departamento de Educação dos Estados Unidos anunciou que demitirá quase metade de seus funcionários. A decisão faz parte de um plano de reestruturação que, segundo a secretária de Educação Linda McMahon, busca aumentar a eficiência do órgão e redirecionar recursos para alunos, pais e professores. Os trabalhadores afetados entrarão em licença administrativa a partir de 21 de março. Com os cortes, o número de funcionários do departamento será reduzido de quase 5 mil para pouco mais de 2 mil. Todas as divisões serão impactadas e algumas passarão por uma reorganização significativa. A medida ocorre em meio aos esforços de Trump para reduzir o papel do governo federal na educação. Aliás, durante a campanha dele, Trump defendeu a extinção do Departamento de Educação e a transferência das responsabilidades para os estados. No início deste mês, veículos da imprensa norte-americana divulgaram que o governo avaliava um decreto presidencial para facilitar o fechamento do órgão. Segundo o The Wall Street Journal, um rascunho do documento orienta a Secretaria de Educação a tomar as medidas, todas as medidas necessárias para a dissolução do departamento dentro dos limites legais. Mas, para que o fechamento ocorra, o Congresso precisa aprovar um projeto de lei com pelo menos 60 votos no Senado. E atualmente, os republicanos ocupam 53 cadeiras. O primeiro dia do julgamento dos 8 profissionais de saúde acusados de homicídio culposo na morte de Diego Maradona foi marcado por momentos de grande comoção. Durante a sessão realizada ontem em Buenos Aires, na Argentina, imagens do corpo do ex-jogador foram exibidas, provocando o choro dos familiares e de amigos presentes no tribunal. A acusação sustenta que os médicos e os enfermeiros responsáveis pelos cuidados de Maradona agiram com negligência, levando à morte do ídolo argentino em 25 de novembro de 2020, aos 60 anos. Segundo a perícia, o ex-camisa 10 da seleção argentina sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto se recuperava de uma cirurgia no cérebro. O laudo aponta que ele não recebeu o tratamento adequado e que foi deixado em agonia prolongada. Entre os réus está o neurocirurgião Leopoldo Luque, apontado como médico pessoal de Maradona. A defesa argumenta que não houve intenção de causar a morte e que o quadro clínico do ex-jogador já era delicado. Se condenados, os acusados podem pegar penas de até 25 anos de prisão. O julgamento deve durar vários meses e incluir o depoimento de dezenas de testemunhas. A morte de Maradona gerou uma forte comoção na Argentina e no mundo e abriu um debate sobre a responsabilidade médica no caso.
O governo dos Estados Unidos anunciou que passará a exigir o registro formal de cidadãos canadenses que permanecerem no país por mais de um mês. A medida faz parte de uma política de imigração mais rigorosa adotada pela administração do presidente Donald Trump, do Partido Republicano. Atualmente, canadenses podem entrar aqui nos Estados Unidos sem visto para estadias curtas, mas uma lei existente, que até então não vinha sendo aplicada, determina que aqueles que ultrapassarem 30 dias façam um registro oficial. Segundo o jornal The Globe and Mail, autoridades americanas afirmam que a medida visa reforçar o controle migratório e garantir o cumprimento das regras de permanência. A decisão, é claro, gerou preocupação, principalmente entre os viajantes frequentes e os aposentados canadenses, que costumam passar longas temporadas aqui nos Estados Unidos, especialmente na Flórida. Ainda não há detalhes sobre como será feito esse registro e se a mudança impactará turistas a curto prazo. A relação entre os dois países tem sido afetada por políticas mais restritivas desde o retorno de Trump à Casa Branca. O governo canadense ainda não se pronunciou oficialmente sobre a nova exigência. 4 brasileiros indocumentados foram presos em Framingham, Massachusetts, acusados de integrar uma rede de importação e distribuição de medicamentos controlados e falsificados, trazidos ilegalmente do Brasil para os Estados Unidos. As prisões ocorreram nesta semana e agora os acusados aguardam julgamento, marcado para dia 13 de março. Os detidos foram identificados como Douglas Reis de Souza, de 40 anos, Dequini Marcos de Carvalho, de 33, Dequimara de Carvalho, de 34 e Vandiscleia Ferreira de Souza, de 41. Segundo as autoridades, o grupo operava uma farmácia clandestina, voltada para a comunidade de língua portuguesa na região. Douglas Reis se apresentava como farmacêutico e distribuía cartões de visitas oferecendo remédios do Brasil e atendimento 24 horas via WhatsApp. Entre os serviços anunciados também estavam a venda de pílulas anticoncepcionais, injeções para problemas musculares e até ortopédicos, até mesmo a perfuração de orelhas. A investigação, iniciada em outubro de 2023, revelou ainda que o grupo importava medicamentos de grau farmacêutico, incluindo aí substâncias controladas. Ao longo do período investigado, as autoridades apreenderam diversos pacotes com medicamentos enviados do Brasil para cá de maneira ilegal. De acordo com as informações, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em um apartamento usado como consultório clandestino. No local foram encontrados seringas usadas, medicamentos falsificados e até uma área de exames improvisada. Douglas Reis não possuía licença para dispensar qualquer tipo de medicamento. A procuradora dos Estados Unidos, Leah Foley, afirmou que os acusados exploraram a confiança da comunidade para vender medicamentos no mercado ilegal, colocando a saúde e a segurança de inúmeras pessoas em risco, e pediu que qualquer pessoa afetada pelo esquema entre em contato imediatamente com as autoridades. O caso fez parte da operação Take Back America, que combate a imigração ilegal e o crime organizado transnacional. Se condenados, os acusados podem pegar até 20 anos de prisão, além de multas, que podem chegar a mais de $1 milhão e até, possivelmente, a deportação. Esse foi mais um Conexão USA direto dos Estados Unidos. E amanhã, você sabe, nós temos um outro encontro marcado aqui, nas redes sociais da Tribuna da Imprensa. Fiquem ligados.